Oiê! Hoje eu quero falar com você que tem o famoso temido medo ou dificuldade de dizer um não. Esse pode ser e parecer aí um bicho assustador para muitas pessoas. E eu quero trazer aqui hoje recursos, maneiras práticas de facilitar ali o momento, a hora de dizer um não, que vem ali com muitas dificuldades, às vezes por trás dessa dificuldade de dizer um não, tem muitos esquemas emocionais, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo da nossa história, correlações que a gente vai criando na nossa cabeça de, se eu dizer não, isso vai significar isso, ou se eu dizer não, vai acontecer tal coisa, ou a pessoa vai me rejeitar, vai retaliar, vai gerar conflito. Enfim, né? Tem muitas coisas por trás dessa dificuldade, mas hoje eu quero trazer recursos práticos de uma maneira geral para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar essa nossa prática tão necessária de dizer um não, que respeita tanto os nossos limites, que na medida em que a gente vai dizendo alguns nãos, a gente também está escolhendo quais sims realmente a gente quer dar, tanto para o mundo, para o outro, mas também para nós mesmos. A gente também respeita ali os nossos limites, as nossas questões, as nossas necessidades. Então vamos começar aí para o primeiro recurso, que eu acho que é fundamental para várias coisas, mas especificamente para isso de dizer não, que é a gente dá uma pausa, né? Quando a gente pensa até em regulação emocional, é muito indicado que a gente dê uma pausa, porque a nossa tendência de falar ali com a nossa emoção, assim, vamos pensar num semáforo, né? Se a gente responde, se a gente age com a nossa emoção ali no vermelho, né, no sinal vermelho, o risco de dar problema, né? Então, se a gente passa no sinal vermelho, o risco de dar problema é muito alto. Quando a gente responde e reage com a nossa emoção no sinal vermelho, isso também. E a gente também tem a tendência de, quando responder ali com a emoção, no calor do momento, da nossa reação ser muito baseada nos nossos padrões, né, de funcionamento, nas nossas questões, nas nossas crenças, nas nossas faltas. Então, quando a gente dá uma pausa, isso nos dá recurso e tempo suficiente para a gente se reorganizar internamente e para a gente pensar se cabe ou não a gente dizer um sim naquele momento. Se a gente tem recurso, se a gente tem condição, se a gente tem tempo suficiente para aceitar aquele pedido, aceitar aquele convite. Mas claro que isso de dar uma pausa vai implicar também na gente ter uma habilidade de tolerar, ou essa capacidade da gente conseguir tolerar o desconforto que vai envolver aquele silêncio, né? De às vezes dar essa possibilidade de deixar que o outro preencha o silêncio, que o outro fale mais alguma coisa, ou até que a gente consiga tolerar mesmo esse silêncio, tolerar essa não resposta imediata. E a gente pode até dizer assim para o outro: olha, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, ou eu preciso de uns minutinhos para analisar, para avaliar aqui, para te dar uma resposta. Isso já é assim meio caminho andado, porque aí a gente não dá espaço tanto para as nossas questões virem primeiro e a nossa tendência de dizer sim o tempo todo aparecer, mas também para a gente se reorganizar e para a gente pensar e estimular mais assim essa reflexão sobre dizer sim ou dizer não naquele momento. Se a nossa tendência é sempre dizer sim, a gente nem pensa sobre dizer não. A gente só fica talvez com os resquícios depois de uma frustração, né, por ter aceitado aquilo, de uma sobrecarga, de um estresse por estar sobrecarregado e não conseguir ali praticar esse não. Uma segunda forma, um segundo recurso é a gente utilizar um não suave acompanhado de um mas. Então a gente recusa aquele convite, aquele pedido naquele momento, mas a gente apresenta uma possibilidade futura, se, claro, a gente desejar que essa possibilidade futura aconteça, né? Tem que considerar isso, porque a gente não quer mesmo, né? Mas se for o caso, então, a gente recusa ali aquele convite e mostra para o outro que a gente está aberto para viver aquilo em um outro momento. Então, por exemplo, se alguém te convida para tomar um café, você pode responder usando esse recurso de, poxa, nesse momento eu estou muito ocupada com tal e tal coisa, mas eu adoraria, né, te encontrar e tomar esse café contigo assim que eu terminar esse projeto, ou assim que eu desafogar um pouco a minha agenda. Ou então, veja se para você fica bom no final da semana ou no final do mês. Então, a gente
apresenta ou não, a gente apresenta o nosso limite, e se for da nossa vontade, e se for da nossa possibilidade real, a gente mostra essa abertura de que isso ainda pode acontecer em algum momento. A terceira forma é a gente poder utilizar a nossa agenda, a nossa organização, como um recurso para dizer ali um não ou para repensar pelo menos aquele pedido. Então, olha, vou verificar minha agenda e te dou um retorno. Preciso olhar minha organização para essa semana, para esse mês, e assim que eu conseguir olhar, eu te dou uma devolutiva em relação a isso. Esse recurso da agenda e da organização é muito simples, mas ele é muito eficiente porque, volto naquele ponto, isso nos dá tempo para gente pensar sobre aquele pedido, evita que a gente responda imediatamente, né, aquele convite, aquele pedido, e também nos leva a ter uma base real sobre a nossa organização, sobre as nossas limitações, sobre a nossa condição de se envolver ou não com aquele compromisso. Porque às vezes a gente dá um sim imediato, mas a gente não tem condição, não tem tempo, não tem recurso para lidar com aquilo. Então, olhar a nossa organização, a nossa agenda de uma forma realista, isso nos dá muito mais base para pensar sobre aquele pedido, sobre aquele compromisso. E faz com que a gente realmente tenha essa análise e não seja empurrado o tempo todo a dizer sim para tudo que o mundo nos pede, porque o mundo vai nos pedir, as pessoas vão nos pedir muitas coisas. Se a gente for aceitar tudo, socorro, o que será da nossa vida, né? O que será de nós, dos nossos limites, das nossas necessidades? Um quarto recurso que eu vou trazer aqui vale mais se você trabalha com pessoas que demandam de você o tempo todo, que te recorrem muito via mensagem, via e-mail, que é você, hoje tem vários recursos, várias maneiras de fazer isso, você deixar uma mensagem previamente programada ali, né? Uma mensagem temporária. Então, quando a pessoa entra em contato com você, ela já recebe aquela mensagem. Então, sei lá, se você quer limitar os horários que você vai estar disponível para responder às pessoas, seja por mensagem, né, via WhatsApp ou por e-mail. Então, você deixa essa mensagem temporária já estabelecida. Sei lá, estou disponível de tal e tal horário para responder, agradeço a compreensão, ou não estarei disponível para responder mensagens de tal a tal horário, retorno no dia seguinte, agradeço a compreensão. Enfim, ou então se você está ali envolvida em um projeto específico ali no momento da tua vida, um projeto de trabalho, ou se tem outra coisa da tua vida que está te demandando muita atenção, e essas pessoas que dependem de você vão continuar, né, recorrendo a você via mensagem, você pode deixar uma mensagem também temporária informando assim, né, olha, nesse momento eu estou muito ocupada, não vou conseguir te responder da maneira que eu gostaria ou na velocidade que eu gostaria, mas assim que possível, eu vou ler sua mensagem e vou te responder com a atenção, com o cuidado que você merece. Isso já antecipa a pessoa a entender que você não está disponível o tempo todo ou 24 horas por dia, ou que você não vai responder imediatamente, que vai ter um tempo ali para o retorno da tua mensagem, que se for algo muito urgente, né, que ela te ligue, enfim. Fazer isso ajuda muito, né, o outro a alinhar essa expectativa, porque hoje em dia, com a velocidade que os meios de comunicação acontecem, vai passando também essa ideia, não só pra gente, mas também pro outro, de que basicamente todo mundo tá disponível o tempo todo, tá toda hora com o celular na mão e que tá disposto ali a te responder e que tem condição de responder. E não é bem assim que funciona, né? Então, isso já antecipa muito o outro em relação a essa expectativa e também te dá mais tempo para responder a mensagem, para reavaliar, né, ali aquele conteúdo, ou se tem um pedido, se tem algum convite específico envolvido para ti poder olhar para isso com atenção e também não sentir a pressão de ter que responder e dar uma devolutiva de uma forma muito imediata ou rápida. E a gente se vê então em um próximo encontro com mais recursos aí para você colocar em prática essa habilidade tão importante que a gente precisa ter na hora, né, de repensar aí sobre tantas solicitações que o mundo e as pessoas nos fazem e vão continuar nos fazendo, porque isso faz parte, né, da vida e a gente é que precisa trabalhar a nossa reação, como que a gente vai lidar e agir com isso
quando essas questões baterem na nossa porta. Muito obrigada pela tua companhia em mais um vídeo. Eu espero que isso tenha contribuído aí para o teu autoentendimento, para o teu autoconhecimento. E eu te encontro em um próximo vídeo.